Amém. Queridos, quero convidar você a abrir a palavra, santa e poderosa palavra do Senhor. O livro de Jó, capítulo 42. E com a graça de Deus, chegamos ao final desta série de mensagens que propus aos irmãos com a perspectiva ou com o tema de quando o dia mau chegar. Quando esse dia mau chegar em nossas vidas, assim como chegou na vida de Jó, como será nossa atitude diante desse Deus soberano que ordena todas as coisas? E tivemos algumas reflexões a partir da vida deste santo homem de Deus que foi Jó, que diante de tantas dificuldades não blasfemou contra Deus. E assim diz a palavra do Senhor, Jó capítulo 42, vamos ler a partir do versículo 7. Jó 42, a partir do versículo 7, diz assim as Santas Escrituras: Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz o temanita. Vamos ler todos juntos? A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, ide ao meu servo Jó e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Isofá, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara. Agora todos juntos novamente. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira de Gemima, da outra Késia, e o da terceira Querem Apuque. Os nomes bonitos, né? Colocar nas meninas, as filhas aí. Em toda aquela região, não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos e viu a seus filhos e aos seus filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então, morreu Jó, velho e farto de dias. Senhor, obrigado por tua palavra e, mais uma vez, olhe para mim com teu olhar de graça, de misericórdia, para expor a tua revelação escrita com fidelidade. Ó Deus, dá-me graça apesar de mim, para que eu possa, ó Deus, edificar a tua igreja. Mais uma vez, com a graça do Senhor nesta noite, que os meus irmãos também sejam capacitados por teu Santo Espírito para ouvirem a voz do Senhor. Senhor, roga-te no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós passamos por essa vida deixando algumas cicatrizes. Seja essas cicatrizes no seu físico ou então lá na sua alma, no seu coração. Eu tenho uma cicatriz aqui no braço e toda vez que eu olho, alguém me pergunta: o que foi isso no seu braço? Eu lembro
da situação. Não lembro com muitos detalhes, eu tinha 6 anos de idade na época, e eu estava sentado numa janela, chamei minha prima de um apelido que ela não gostava muito, ela me empurrou, virei e quebrei o braço. Toda vez que eu olho para essa minha cicatriz, eu lembro, Vitória, por que você quebrou meu braço? Também porque eu quis provocá-la, né? E eu creio que você também, talvez na infância aí, você quando era criança, gostava de subir em cima de pé de manga, caiu, alguma coisa aconteceu e você carrega uma cicatriz. Ou então, quando você era mais jovem, aquela moça que você gostava tanto, lhe deu um fora e você ficou magoado, e até hoje você lembra disso. Os adolescentes aqui, né, talvez vão passar por isso, não sei se já passaram, né, de você dar uma balinha para a moça não rejeitar, isso cortar, magoar o seu... São cicatrizes desse mundo caído, que nós vamos deixar, esse mundo irá deixar algumas marcas em nossas vidas, seja ela em nosso físico, seja ela em nossos corações. E aqui, irmãos, o relato que nós acabamos de ler trata de um homem que passou por dias maus. E agora traz esse homem depois desses dias. Como Jó viveu depois do dia mau? Depois que essa tempestade passou pela sua vida, como que Jó sobreviveu a tudo isso? É sobre isso que esse texto fala. Eu lembro que no início desta série eu falei com os irmãos que eu ia tratar esse livro em 4 perspectivas, que fala exatamente sobre os testes que Jó passaram. Jó passou por 4 testes, porque Deus estava mostrando para Satanás que ele estava enganado acerca da sua avaliação acerca de Jó. Porque Satanás disse, olha, Jó só é fiel porque o Senhor abençoa ele, Jó só é fiel porque o Senhor cerca a sua vida de bens, de prosperidade. Tira essas coisas para o Senhor ver que ele não irá blasfemar contra ti. Então Deus, ele entra junto com Satanás nesse teste para provar a Satanás que as palavras e o testemunho que o Senhor deu acerca de Jó era verdadeiro. Que ele era um homem temente, fiel a Deus e que se desviava do mal. E assim aconteceu. O primeiro teste, Jó, ele perde todos os seus bens. E também, de uma só vez, ele perde os seus filhos. Trágico, uma tragédia. Depois, Satanás não fica satisfeito, fala, olha, isso foi pouco, ele precisa de mais, então toca também na sua saúde. E nesse intervalo, ainda tem a mulher de Jó, que chega para ele e diz, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Falando exatamente aquilo que Satanás queria. Blasfema contra esse Deus e morre. Jó chama ela de louca e fala, nós também temos que aceitar de Deus aquilo, não apenas o bem, mas também o mal. E então, chegam os seus amigos no capítulo 4, e começa, antes o texto diz que eles ficaram em silêncio, e se condoeram, se compadeceram de Jó. Mas depois esses homens abriram a boca e foi um desastre. Porque eles começaram a acusar a Jó. Eles começaram a dizer, Jó, você está nessa situação porque você pecou, se arrependa do mal que você fez. E Jó testemunhando a sua integridade diante de Deus, dizendo, eu não sei o que aconteceu, eu não sei porque Deus fez isso comigo, mas eu quero saber, eu quero estar diante do poderoso. E esse é o terceiro teste de Jó, porque em seus diálogos com os seus amigos, Jó também não blasfema contra Deus. E aí temos o quarto teste de Jó, quando Deus aparece até ele. Por que é um teste? E como eu falei na última exposição, porque nesse diálogo Deus não muda a situação de Jó. Quando Deus fala com Jó, Jó ainda está enfermo, está com as úlceras abertas em seu corpo, com tumores. Mesmo assim, Jó nessa situação ouve a voz de Deus e até confessa que ele se arrepende das coisas que ele falou, porque ele falou aquilo que ele não sabia, que não conhecia, e aquela declaração tão maravilhosa que nós sabemos, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó passou por esses testes em sua vida, e percebemos que depois desses dias maus, porque não foi apenas um dia, foram vários dias, talvez meses, alguns falam em meses, outros comentaristas falam em anos. Nós não sabemos quanto tempo durou a aprovação de Jó, mas nós sabemos que foram alguns dias terríveis. E assim, irmãos, Jó passa por esses dias,
por esse teste, por essa provação, em primeiro lugar, sendo aprovado por Deus. Jó foi um homem que, durante seus dias maus, ele foi aprovado por Deus. E essa aprovação vem do testemunho do próprio Deus acerca de Jó. Olhe, observe, volte a sua atenção aí aos versículos 7 até o versículo de número 9, onde nós iremos focar aqui nessa primeira parte, onde Jó, ele é aprovado por Deus. Eu já comentei aqui que as falas de Jó foram duras, porque são falas, queridos, de um homem amargurado, de um homem desesperado, porque ele deseja saber o que aconteceu. Aquelas informações que nós temos nos primeiros capítulos do livro, Jó não tem, ele não tem conhecimento do que aconteceu no céu, ele não tem conhecimento do diálogo de Deus com Satanás, porque se ele ao menos tivesse essa informação, ele saberia, ficaria firme e falaria, ó, isso aqui tem um sentido. Deus está me provando para mostrar a Satanás que o seu testemunho acerca de mim é falso. Mas essas informações Jó não teve. E nunca soube disso. Nunca soube dessa conversa que houve com Deus, com Satanás. Essa informação quem nos traz foi o organizador do livro de Jó, o narrador desta história. E, queridos, é importante dizer que em todos esses testes que o Senhor fez a Jó, ou que Satanás também teve, ou tentou fazer, Satanás fracassou. Ele não teve sucesso em nenhuma das suas tentativas contra Jó. E é por isso que, ao terminar essa provação, qual é a ordem que o Senhor dá aos amigos de Jó? Eu estou irado contra vocês. E eu quero que vocês agora vão até o meu servo Jó e peça para que ele, juntamente com vocês, ofereça sacrifícios e interceda por vocês, para que a minha ira se afaste de vocês. Porque vocês falaram contra mim coisas loucas, coisas que não são verdadeiras, coisas absurdas, e a minha ira se acendeu contra vocês. E então, irmãos, eu fico aqui imaginando a cara dos amigos de Jó. Depois de tê-lo acusado, depois de ter ofendido a sua honra, dizendo, Jó, você é um pecador, você está assim porque você fez alguma coisa de errado, você está assim porque você merece, porque Deus está te castigando por algum mal que você cometeu. Agora esses amigos que antes ofenderam a Jó, agora estão diante dele, rogando para que ele interceda a Deus em favor deles. Irmãos, se isso já é uma prova de que Jó, diante desses testes, foi aprovado. Porque, olha, observa a expressão que o Senhor usa para se referir a Jó. Em nenhum momento o Senhor diz, o meu servo ele disse coisas retas diante de mim. O meu servo, Bildade, também falou coisas retas ao meu respeito. Essa expressão, o meu servo, é usada apenas para Jó. E 4 vezes, no versículo 7 e no versículo 8, o Senhor, ele usa essa expressão. No versículo 7, observe comigo, por favor. Tendo o Senhor falado essas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifaz o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomais, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Irmãos, esse título dado por Deus a um homem é um dos maiores privilégios que ele tem. Melhor do que presidente, melhor do que ser ministro da Casa Civil, bem melhor do que todas as honrarias deste mundo. O melhor título que nós já recebemos é esse título, de ser conhecido por Deus como seu servo.
Assim como Jó foi conhecido como o meu servo, aquele que é íntimo de mim, Jó pertence a mim. E a tradução para a palavra servo, aqui é escravo. Jó pertence a mim. Por isso que Paulo, em suas cartas, ele tem o maior prazer de dizer, Paulo, servo de Cristo. Esse título, irmãos, é uma honra para nós. Fomos chamados para sermos servos do Senhor. Isso é maravilhoso. E esse título aqui é repetido por Deus dizendo, este é meu servo. Este servo me honra. Eu tenho orgulho dele. E é interessante que essa expressão também é usada no primeiro capítulo. Satanás, você viu o meu servo Jó? E agora o narrador também está amarrando, vamos dizer assim, essa trajetória. Jó começa como servo de Deus, fiel, e também termina como servo de Deus, fiel. Mesmo diante de tantas provações. Eu imagino Jó, irmãos, com seu corpo coberto de feridas, levantando as suas mãos e orando ao Senhor, intercedendo pelos seus amigos. Essa cena fica ainda mais chocante, porque quem deveria receber essa oração era Jó. Ele está fragilizado, debilitado, mas aqui acontece totalmente ao contrário. É um homem que está ferido apenas com o seu corpo, mas a sua alma está firme em Deus. Algo que os seus amigos, mesmo com a saúde, com toda a disposição, eles não estavam retos diante de Deus. E aqui, queridos, o versículo 9 termina com o Senhor aceitando a oração de Jó. Então, finalzinho do versículo. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Em total contradição com a teologia da prosperidade, ou que esses coaches aí da vida estão trazendo, adoecendo algumas igrejas com as suas doutrinas, que não são de Deus, essa situação vai totalmente contra essas teologias. Prosperidade, que você nasceu para brilhar e essas coisas. Exaltando o homem em vez de Cristo. Porque, queridos, a situação de Jó nos faz entender que Jó está sendo amaldiçoado por Deus. E é por isso que as situações difíceis, que os momentos difíceis que nós enfrentamos em nossas vidas, não são parâmetros para medirmos o amor de Deus por nós. Não é só porque uma pessoa está passando por momentos de dificuldade, de tribulação, que ela não é amada por Deus. Não é assim, queridos, que eu e você devemos crer acerca do amor de Deus. O amor de Deus por nós não é medido com as tribulações que vêm sobre as nossas vidas. O amor de Deus por nós é medido pelo seu sacrifício naquela cruz. Ele entregou tudo o que tinha por nós. Será que ele não pode dar a nós todas as coisas? Se ele já deu tudo, o seu filho mais precioso, será que essas coisas seriam demais para Deus? De forma alguma. Então, por isso que a situação de Jó não significava que ele estava longe de Deus, sendo amaldiçoado por Deus, reprovado por Deus de forma alguma. E essa situação dele orando pela vida dos seus amigos prova isso. Da forma que ele foi aceito por Deus, mesmo depois dos dias maus. Então, irmão, creia que a sua vida é governada por Deus. Ele tem os fios do seu cabelo contados. Nós somos a menina dos seus olhos. É isso que a palavra de Deus diz para nós. Nós somos um povo eleito por Deus, escolhido por Deus, antes mesmo da fundação do mundo. Quem é o diabo para tocar em nossas vidas? Tudo que acontece, cada episódio da nossa vida, cada hora, cada segundo, cada minuto, tudo é controlado e governado por Deus. A situação de Jó prova isso. Deus no controle o tempo todo.
Esses dias eu assisti um Reels, onde mostrava o irmão que tudo é o diabo, né? Aí ele cai, é o diabo. Ele é demitido, foi um diabo que me demitiu, o diabo que colocou. Aí começa a colocar a culpa no diabo. Irmãos, em nada o diabo pode tocar em nossas vidas sem a permissão de Deus. Nós devemos crer nisso. Nós temos que ter uma certeza que a nossa vida é soberanamente governada por Deus. Wesley, mas eu perdi tantas coisas. A minha vida está um caos, a minha vida está uma bagunça. Nesse caos, nessa bagunça, Deus está governando. Deus está direcionando a sua vida. E ela terá um fim para a glória de Deus. Porque é isso que acontece com a vida dos servos de Deus. O nosso fim é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Olha o fim de Estevão. Apedrejado. Mas foi morto, exaltando e glorificando ao Senhor. Vários cristãos no segundo século, mortos em jaulas, decapitados, mortos dando glória a Deus. O fim da nossa vida é para glorificar a Deus. Não importa como nós vivemos, ou prostrados em uma cama, ou vivendo algumas situações difíceis, Deus nos ama. Desconfiar do amor de Deus, duvidar do amor de Deus, irmãos, é uma tragédia. Jó foi aprovado por Deus. Isso prova como que ele foi aceito pelo Senhor, porque ele perseverou, e perseverou até o fim. Segundo lugar, queridos, Jó, depois do dia mau, ele tem a sua vida restaurada. Isso nós vemos a partir do versículo 10 até o versículo de número 17. E se você observar, como foi que Jó começou a ter a sua vida restaurada? Quando ele orava. Enquanto, observe comigo o versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. Algumas pessoas focam aqui na questão de você amar o próximo. Isso aqui prova, você tem que amar o próximo, porque se você ama o próximo, Deus também te abençoa. Mas o fato, irmãos, aqui, está exatamente enquanto Jó orava, enquanto Jó buscava o seu Deus, a esse Deus que permitiu que tudo isso acontecesse em sua vida. Você consegue entender isso? Jó está orando a Deus que permitiu que todos esses eventos acontecessem em sua vida. Isso prova a intimidade, a fé fortalecida no Senhor. Aquelas palavras que ele diz: Senhor, te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É este Jó que está orando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu confio em ti. Nós não sabemos as palavras de Jó dirigidas a Deus nessa oração. Ela tem um objetivo que é restaurar os seus amigos, mas Jó está buscando ao Senhor. Então, enquanto Jó buscava ao Senhor, a sua pele era curada, o seu corpo era sarado de uma forma milagrosa por Deus. Como é importante, queridos, a oração em nossas vidas. Ela restaura a nossa alma. Porque existem muitas almas falidas, fracas, tristes, desesperadas, angustiadas por falta de oração. Quando bate o desespero, o que você faz? Vou ligar para o pastor. Bate o desespero, vou ligar para o pastor. Ele vai saber resolver. Primeiro, queridos, antes do pastor, temos que nos dirigir ao pastor das nossas almas. Jó nos ensina isso. A restauração começa de joelhos. A restauração, ela começa quando você está prostrado. Diante de Deus, não diante das circunstâncias. Enquanto Jó orava, Deus trabalhava por ele.
E olha que Jó nem estava orando por ele, Senhor, restaura a minha saúde. Não, ele estava orando pelos seus amigos. Isso demonstra também a forma que nós devemos orar a Deus. Nós devemos orar segundo a vontade de Deus, não segundo as nossas vontades, como Jesus Cristo nos ensinou. E é dessa forma que nós seremos atendidos, orando segundo a vontade de Deus. E aqui essa expressão mudou a sorte de Jó. É que no português eles não trouxeram essa tradução, mas no hebraico significa Deus tirou Jó do cativeiro. Enquanto Jó orava, Deus o livrou do cativeiro. Às vezes as pessoas costumam colocar a oração como a moeda da sorte, né? Oh, ora por mim. Vou fazer um concurso, ora por mim. Vou fazer isso aqui, ora por mim. Vou fazer tal coisa, ore por mim. É como se fosse uma moeda da sorte. Se orar, as coisas acontecem. Ore e vai ficar tudo bem. Ora, irmãos, tem às vezes que nós oramos e não fica tudo bem. Você ora, busca ao Senhor, seu coração ainda fica angustiado, mas você orou a Deus. Se relacionou com Deus. Às vezes Deus não vai atender a sua voz, mas só o fato de você derramar a sua vida diante dele, reconhece a sua grandeza e que você está debaixo da autoridade dele. E assim você pode dizer com certeza, seja o que Deus quiser. Não como, seja o que Deus quiser. Seja lançado a própria sorte. Não, seja o que Deus quiser, porque eu orei a ele, será o que ele quiser. Então, irmãos, Jó, ele não estava nessa situação porque ele teve um azar. Nossa, eu tive um azar. Não. Foi porque Deus permitiu essas coisas. E agora Deus está sarando, restabelecendo o seu servo. Então, enquanto Jó orava, Deus o tirou do cativeiro. E essa restauração, irmãos, alguns comentaristas apontam aqui 4 restaurações. A primeira, a restauração espiritual. Jó conheceu a Deus de uma forma que ele nunca havia conhecido antes. Ele viu a Deus. Antes ele só ouviu sobre Deus, agora os seus olhos veem a Deus. Depois, uma restauração familiar. Os amigos de Jó, os familiares de Jó começaram a chegar perto dele. Eu fico pensando na cabeça de Jó. Agora vocês vêm, né? Quando o trem estava feio, vocês não vieram. Agora vocês estão aqui. Mas essas coisas Jó não pensou. Seus irmãos, as suas irmãs o abraçaram, porque até para eles ficou confuso. Imagine, de uma vez por todas, de uma vez só, o homem perde os seus filhos, perde os seus bens. Qual o pensamento? Esse homem está amaldiçoado, não vou nem encostar nele. Se eu encostar nele, eu vou pegar alguma praga, Deus está castigando esse homem, não quero nem chegar perto dele. E os amigos que chegaram perto de Jó, nem podemos chamar de amigo. Os ofensores, seus ofensores. Mesmo assim, Jó ele recebe os seus parentes e os seus irmãos chegam até eles e dá a ele presentes. E assim também Jó tem a sua vida social recuperada, a sua vida também econômica recuperada, ao ponto de que tudo que ele possuía antes, ele ganhou em dobro da parte de Deus. Seus bois, seus jumentos, seus camelos. Se ele tinha 1.000, tinha 2.000. Se ele tinha 500, agora ele tem 1.000. A bênção do Senhor, Deus começou a ser favorável novamente a Jó. E Deus usou pessoas para isso, irmãos. Então, depois do dia mal, depois de nós passarmos por algumas situações, Deus vai usar pessoas para nos abençoar. Por isso que eu digo que aqui na igreja é um local de cura também para aqueles que estão quebrados, desesperados, porque encontra em outros irmãos essa paz, essa cura, essa restauração que ele tanto precisa. Um aconselhamento, uma direção do Senhor. Então aqui nós temos os amigos de Jó sendo restaurados por Deus. Temos Jó sendo restaurado pelo Senhor. Temos seus amigos chegando novamente, seus familiares. A sua vida econômica dá um salto. Lógico que isso não acontece de uma só vez. Muitos falam aqui de uma restauração progressiva. Talvez essa restauração durou anos para Jó ter novamente as suas riquezas, mas a cada dia ele ia crescendo e prosperando, segundo a graça do Senhor.
Ele também teve 10 filhos. Aí a grande pergunta, com a mesma mulher que ele tinha antes? Também não sabemos, a Bíblia oculta essa informação. Alguns falam que foi outra mulher, que Deus deu tudo novo para ele. Porque a outra mulher disse para ele blasfemar contra Deus, disse para ele ir contra Deus, mas nós não temos essa informação. Mas a Bíblia conta, diz aqui que ele teve mais 10 filhos, e que suas 3 filhas foram as mulheres mais belas de sua época. Filhos, nós sabemos que tem um prazo, 9 meses. Então, por isso que essa restauração foi progressiva. Teve alguns anos para Jó se restabelecer. Mas aqui, irmãos, não aparece um personagem que apareceu lá no início do livro. Satanás não está aqui. Onde que Satanás está? Satanás está no seu devido lugar. Envergonhado, derrotado, debaixo dos pés de Cristo. E o nome do Senhor aparece 8 vezes aqui nessa passagem. Demonstrando, irmãos, que o foco dessa história não é Jó. O foco dessa história não são os diálogos de Jó com seus amigos. Não é Satanás. O foco dessa história aqui é Deus. O Deus que governa soberanamente a história. É para mostrar que esse Deus tem um plano e que os seus planos não podem ser frustrados. É isso que Jó diz. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E isto para nós, irmãos, é um alento. Porque um dia esse Deus, ele viu esse mundo quebrado pelo pecado. Pois que Adão e Eva pecou. O mundo se quebrou. A humanidade, em cada esquina nós temos a presença do pecado. Foi por isso que Deus ele executou um plano perfeito também. E esse plano nós podemos chamar de plano da redenção. Que começa lá em Gênesis. Quando Deus diz, a serpente iria pôr inimizade entre a serpente e o descendente. E que o descendente iria ferir. E que a serpente iria ferir o descendente da mulher. Mas esse descendente, ele esmagaria a sua cabeça. Desde o início, Deus está falando nessa história que ele criou, que ele tem um plano perfeito. E este plano perfeito, irmãos, nos alcançou através da obra perfeita de Cristo. Se ele tinha a vida de Jó governada em suas mãos, para demonstrar a sua grandeza, ele também demonstra a sua grandeza com este maravilhoso plano que não pode ser frustrado, que não foi frustrado, porque Cristo morreu na cruz. E agora nós também sabemos tanto o início como o fim da nossa história, coisa que Jó não sabia. Jó não tinha o conhecimento porque ele estava passando por aquelas coisas, mas nós temos esse conhecimento. Nós já sabemos o nosso fim. Nós já sabemos que o nosso fim será na eternidade com Cristo. Que nós possamos passar pelos dias maus, mas no final, Cristo irá enxugar nossas lágrimas. Isso é maravilhoso. Isso é um alento para nós. Por isso que nós podemos dizer para Deus, como Jó disse, Senhor, bem sei que os seus planos não podem ser frustrados, porque Cristo naquela cruz, ele disse, foi consumado. Então tudo o que acontece em minha vida está no governo de Deus. Por isso, irmãos, Deus não está interessado em apenas nos dar bens e uma vida boa. Deus, seu maior interesse, no seu plano, foi nos entregar seu maior presente para nós, foi Cristo. Assim também, irmãos, Jó, ele tinha necessidade de Cristo. Nós observamos isso lá no primeiro capítulo, que Jó oferecia holocaustos a Deus. E os holocaustos, os sacrifícios, apontavam para o sacrifício de Cristo na cruz. Jó, ele pedia a Deus perdão pelos seus pecados, baseado na promessa de que Cristo um dia morreria pelos seus pecados. E é por isso que ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. E somente Deus
somente Jesus, para aplacar a ira de Deus por nós. E é interessante que Jó ele faz um papel aqui, que é o papel de Cristo. Jó intercede pelos seus amigos, assim também como Cristo intercede por nós. Que antes éramos inimigos de Deus, e agora nós somos filhos de Deus. Eu creio que Jó ele tinha a sensação de que se Deus não restaurasse a vida dele de forma assim, de ter os seus bens novamente, ele já tinha ganhado o maior presente. Ele viu a Deus. Se a história de Jó terminasse no capítulo 42, versículo 6, também seria um final feliz. Porque Jó viu a Deus de uma forma que ele jamais conheceu. E é isso que os dias maus irá nos oferecer, queridos. Uma comunhão com Deus que jamais nós iríamos ter em dias de paz. Infelizmente é assim, né? Quando o calo aperta, é que nós vamos buscar a Deus e conhecemos mais a Deus e saímos mais fortes em cada batalha. A história de Jó acaba no versículo 17. Morreu, farto de dias. Alguns falam que Jó viveu até 270 anos, porque dizem que ele passou por isso aos 70 anos de idade, mas nós não sabemos quantos dias Jó viveu nessa terra. Só sabemos que o Senhor acrescentou a ele mais 140 anos, depois de toda essa provação, para ver os seus netos, ver a sua prosperidade. E ele viveu bem, ele viveu feliz. A história de Jó acaba aqui, irmãos, mas a nossa vida continua. Esta série sobre Jó termina aqui, mas os nossos desafios continuam. Eu quero perguntar, também como eu perguntei para mim, como você deseja continuar vivendo os seus dias aqui nessa terra? Como você deseja continuar a sua caminhada aqui? Mais íntimo desse Deus grandioso, poderoso, que o livro de Jó demonstra? Esse Deus que é soberano, que tem todo o governo em suas mãos? Como você deseja viver os seus últimos dias aqui nessa terra? Confiando em si mesmo, em sua força, que daqui a alguns anos vai acabar? Nas suas posses, que um furacão pode levar tudo? Ou você vai descansar no Senhor, enquanto Ele trabalha por você? Em seu diálogo, irmãos, com Jó, Deus está dizendo: Jó, descansa em mim. Confia em mim, Jó. Eu fiz todas as coisas. E Jó diz: Senhor, eu confio. Eu creio em ti. Eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor é soberano. E é por isso que enquanto nós confiamos no Senhor, Ele trabalha por nós. Mesmo às vezes a gente sem entender muito o que Deus está fazendo. Mas o nosso trabalho é descansar em Deus. Por isso que eu quero cantar essa canção. E para essa canção, quero convidar a irmã Nívia. E eu quero que você faça dessa canção uma aplicação dessa mensagem ao seu coração. Um convite para que o Senhor descanse em você. Um convite para que você descanse em Deus. E enquanto nós cantemos, quero que você ore ao Senhor acerca de tudo aquilo que você ouviu nessa noite e que falou também ao seu coração. Essa canção diz: não tenhas sobre ti qualquer cuidado, qual preocupação, qualquer que seja. Que você lance isso tudo no Senhor.
sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente um seria muito para ti. Deus diz a cada um de nós: é meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém, Senhor. Assim nós descansamos em Ti. Confiamos em Tua palavra. Neste Deus soberano que o livro de Jó nos mostra que tem o domínio em suas mãos, que tem o governo de todas as coisas em suas mãos, Senhor. É nesse Deus que nós queremos confiar, entregar as nossas vidas ao amado da nossa alma, na certeza, ó Deus, que o Senhor cuida de nós. Obrigado. Nos ajuda, Deus, a sermos perseverantes, igual ao teu servo Jó, nos dias maus, sabendo que haverá um dia em que tudo isso acabará, que os dias maus irão passar, que o Senhor irá enxugar as nossas lágrimas e para sempre, por toda a eternidade estaremos contigo, Senhor. Que o nosso coração se encha dessa esperança e que, enquanto estivermos aqui nessa terra, que o nosso único trabalho seja descansar, confiar no Senhor. Senhor, oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. A palavra está com o nosso pastor.